Olha, eu não falei que 2020 ia começar o inferno do Bolsonaro? Tá começando. E já ainda é o dia 5 de janeiro, dia 5. A coisa tá andando. A investigação da rachadinha do Carlos Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro também está sendo investigado. Tá andando. E agora a ex-esposa do Jair Bolsonaro, Ana Cristina Vale, ela foi convocada para depor. Já foi convocada para depor, ainda é 5 de janeiro, gente. Vou já falar disso, mas antes, se você é contra o Bolsonaro, se você sabe que ele é um enganador, um corrupto, se inscreve no canal, é 1 segundo do seu tempo, é de graça. A maioria das pessoas que assistem aos vídeos não são inscritas no canal. Se você é contra o Bolsonaro, se inscreve, tem um botão inscrever embaixo do vídeo. 1 segundo do seu tempo, 1 segundinho, e é de graça. Então se inscreve e vamos fazer a oposição juntos. Agora vamos falar sobre isso. O Carlos Bolsonaro está sendo investigado por rachadinha e funcionários fantasmas. Carlos Bolsonaro. Tem investigação do Flávio Bolsonaro, tem duas investigações do Flávio Bolsonaro, que é uma de rachadinha e uma outra de funcionários fantasmas. E tem duas investigações do Carlos Bolsonaro, de rachadinha e funcionários fantasmas. Esses funcionários fantasmas, eles são parentes da ex-esposa do Bolsonaro, que é a mãe do Jair Renan Bolsonaro, aquele filho mais novo, aquele que muita gente acha que estava na Casa 58 no dia da morte da Marielle. Pois bem, a história começa há muito tempo atrás. O Jair Bolsonaro ficou 10 anos com a mãe do Jair Renan, com a Ana Cristina Vale. Ficaram 10 anos juntos. Nesse tempo, muitos parentes dela foram nomeados no gabinete do Carlos Bolsonaro. Muitos, mas muitos parentes dela. Cunhado, primo, mulher do primo, mas muita gente. Só que a revista Época foi lá, em julho do ano passado, e falou com eles. E aí, vocês ficaram aí, vocês nunca tiveram crachá. Eles nunca tiveram crachá. Teve gente que ficou 10 anos nomeado, ganhando dinheiro público no gabinete do Carlos Bolsonaro e nunca teve crachá da Câmara de Vereadores. Tinha gente que estava ganhando dinheiro público, nomeado, nunca teve crachá e estava cursando faculdade em outra cidade. Tinha gente que tinha escritório de advocacia em outra cidade. Então não tem como a pessoa estar trabalhando no Rio de Janeiro e cursar faculdade em outra cidade. Está trabalhando no Rio de Janeiro e ter um escritório de advocacia, um outro trabalho em outra cidade. Por mais que o Carlos Bolsonaro tente dizer, mas essas pessoas trabalhavam para mim à distância, fica difícil, porque ele é vereador no Rio de Janeiro, não tem porquê ele ter um escritório, um comitê eleitoral em outra cidade, ele é vereador. O Flávio Bolsonaro usou várias vezes a desculpa de que, eu tinha gente que trabalhava para mim à distância, não tinha um crachá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, mas trabalhava por mim à distância. É a desculpa esfarrapada dele para tentar justificar os funcionários fantasmas. E aí, no caso do Flávio Bolsonaro, ainda tem assim, isso aqui que pode colar essa desculpa, porque ele é deputado estadual, então em qualquer lugar do Rio de Janeiro ele pode ter um escritório do gabinete dele. Mas o Carlos Bolsonaro não, ele é vereador. Então não tem como ele explicar que tinha vários parentes da ex-mulher do pai dele que moravam em outra cidade, que tinham trabalho, que estudavam em outra cidade, mas trabalhavam para ele no Rio de Janeiro e nunca sequer tiveram crachá. E a revista Época foi lá falar com eles e muitos deles negaram que trabalharam para Carlos Bolsonaro. Ou seja, eles não sabiam. Eles foram lá, a mulher, a ex-esposa do Bolsonaro, que na época era esposa, tinha união civil, estava com ele, moravam juntos, ela pegava os dados dele, ele colocava como contratado no gabinete do Carlos Bolsonaro, e aí eles faziam não a prática da rachadinha, mas a prática da inteirinha. Eles pegavam o salário inteiro e essas pessoas nem sabiam que estavam contratadas ali ganhando dinheiro público. Então eles pegavam todo o dinheiro público. Só que o que acontece é o seguinte, em 2008, o Bolsonaro e a ex-esposa dele brigaram porque o Bolsonaro traiu. Ok, um homem de família, né? Pois bem, eles brigaram, e o Bolsonaro, ela fez boletim de ocorrência, o Bolsonaro roubou 200 mil dela num cofre que ela tinha e mais 30 mil dólares também num cofre que ela tinha no Banco do Brasil. Olha só, e roubou mais não sei quanto em joias. Ela também falou que o Bolsonaro tinha um patrimônio de 4 milhões de reais não declarado e que o Bolsonaro tinha rendimentos de 100 mil por mês, sendo que o Bolsonaro declarava rendimentos de só 35 mil por mês na época. E 100 mil por mês em 2008... valia muito mais do que 100 mil por mês agora. 100 mil por mês agora já é muita grana. Em 2008,
Era o dobro, praticamente, do que agora. E o Bolsonaro tinha esses rendimentos e ela não falou como ele tinha os rendimentos. Agora a gente já sabe, rachadinha, inteirinha, toda essa corrupção no gabinete dos filhos. Pois bem, ela falou isso e o Bolsonaro a ameaçou de morte. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é ela. Ela disse que foi ameaçada de morte e ela fugiu para a Noruega. Ela fugiu para a Noruega e ficou morando um tempo na Noruega. Quando isso aconteceu, o Carlos Bolsonaro começou a demitir os parentes dela um a um, porque aí a corrupção poderia aparecer, ela podia fazer alguma coisa contra eles, podia denunciar. Mas ele contratou mais um familiar dela e deixou lá de 2008 até 2018. E ele nunca foi trabalhar. Ele não tem nem sequer o crachá também da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Então, tá aparecendo e tá andando a investigação do Carlos Bolsonaro. A ex-esposa do Jair Bolsonaro, que é ela foi chamada a depor. Quando falaram, teve da rachadinha do Flávio Bolsonaro, porque também tem parentes dela que trabalhavam para o Flávio Bolsonaro. Quando teve essa busca e apreensão e essa operação faz umas 2 semanas, na investigação do Flávio Bolsonaro, ela fez um vídeo e ela disse: o importante é que eu não estou sendo investigada, eu não sou oficialmente investigada e tudo mais. Só que agora o advogado dela admitiu que ela está sendo oficialmente investigada e que ela foi chamada a depor e que ela vai depor ainda em janeiro. Então, gente, tá andando. Só que tem uma coisa que eu percebi. Eu falei aqui faz 2 dias, porque saiu na Veja, uma matéria que saiu na Veja por poucas horas e eles apagaram. De que a Michelle Bolsonaro ela ganhou em cheques do Queiroz, não foi 24 mil, foi mais de 60 mil. E depois apagaram. Quem deu a matéria foi o Noblat. O Noblat da Veja ele tem muitos contatos, foi ele que deu a matéria. O que me parece é o seguinte, eles não querem vazar nada da investigação, porque é uma investigação sigilosa. Quando eles fazem uma operação de busca e apreensão, quebra de sigilo, aí é público. Aí não tem como não vazar, porque é público. A polícia federal, a polícia civil foi lá na casa das pessoas e pegou o celular, laptop, tudo. Não tem como isso ser sigiloso. Pegaram. Aí tem notícia, mas eles não querem vazar mais partes da operação. Por quê? Eles não querem vazar nada da investigação. Porque foi exatamente isso que levou a investigação a ser paralisada por tantos meses no ano passado. Porque eu lembro que o Dias Toffoli, ele mandou parar a investigação. Só que continuou vazando coisa, ou seja, ele mandou parar, o STF mandou parar a investigação, porque tinha base em dados do COAF, continuar investigando assim, meio que ilegalmente, ou alguma coisa assim, e foram vazando para a imprensa. E aí o STF percebeu, pô, vocês estão investigando? O que palhaçada é essa? Aí o Gilmar Mendes mandou parar e parou. De uma vez a investigação, parou e ficou meses e meses e meses parado até em dezembro o STF votar que poderia, votou por 9-2, 9-2, que poderia investigar. E aí voltou a investigação com tudo. Então, agora eles não querem vazar. Eu acho que quando vazou aquilo, falaram, apaga, não é para vazar nada, é sigiloso, porque senão vão parar a investigação de novo. Então agora não está vazando. E a investigação do Carlos Bolsonaro, como eu estou falando, a do Flávio é uma, a do Carlos é outra. A do Carlos Bolsonaro não vazou nada até agora e está andando. Tanto é que a ex-esposa do Bolsonaro vai ter que ir lá depor. A ex-esposa do Bolsonaro, depois de toda essa briga, em 2018 ela foi candidata a deputada federal usando o nome Ana Cristina Bolsonaro. Ela usou o sobrenome do Jair Bolsonaro. E aí eles fizeram as pazes e provavelmente o acordo foi, você para de falar abobrinha de mim e eu te apoio para ser deputada. Só que ela não se elegeu. Não se elegeu. Que bom! Um corrupto a menos lá em Brasília, ela não conseguiu se eleger. Mas ela na época se separou, ela fez as denúncias, ela falou que o Bolsonaro tinha um patrimônio de 4 milhões, que ele ganhava 3 vezes mais do que ele declarava, hoje a gente sabe como, e que ele a ameaçou de morte, por isso que ela fugiu do Rio de Janeiro. E aí quando liga Bolsonaro com ameaças de morte, a gente vê que, teve uma vereadora lá no Rio de Janeiro, a Mariela, ela brigou com o Carlos Bolsonaro, passou 2 semanas, ela foi assassinada pelo vizinho do Jair Bolsonaro, Teve um assaltante, um bandido, que assaltou o Bolsonaro nos anos 90, ele roubou a moto e a arma do Bolsonaro. O Bolsonaro que fala que todo mundo tem que ter arma para se defender, o assaltante roubou a moto e a arma dele. Foi mais uma arma para as mãos dos criminosos, porque ele tinha arma. Passou poucos dias,
mataram o assaltante e toda a família dele, que não tinha nada com isso, mataram toda a família do assaltante. Então, se ele ameaçou de morte, ela falou isso, tem uma carta que ela mandou quando eu estava na Noruega ela falou com o cônsul do Brasil na Noruega e ele mandou uma carta para o Itamaraty, ou seja, para o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, dizendo, não, ela foi ameaçada de morte pelo deputado Jair Bolsonaro, ele era deputado ainda. Então ela fugiu, melhor fugir, porque quem briga com o Bolsonaro não dá certo. A pessoa desaparece, é apagada, morre, então ela fugiu. E ela falou que foi ameaçada de morte, já estava lá na Noruega, e eu lembro que no ano passado a Folha fez uma matéria com a pessoa que morou com ela na época, porque ela alugou o quarto na casa de um rapaz. E esse rapaz falou, realmente, não só eu, mas muita gente soube que ela foi ameaçada de morte pelo deputado. E ela chegou aqui na Noruega, chegou na minha casa para alugar esse quarto, assustadíssima. A gente a ajudou, a amparou. Ela estava muito assustada porque ela foi ameaçada de morte, todo mundo sabia disso. Então, é difícil. Aí quando ela foi candidata a deputada federal no ano passado, ela desmentiu, ela falou, não é bem assim, não, o Bolsonaro não ocultou o patrimônio, não me ameaçou de morte. Aí ela desmentiu para tentar se eleger, olha só o nível da pessoa, né? Ficou usando os parentes por mais de 10 anos, num esquema de rachadinha inteirinha em funcionários fantasmas, em crimes, para roubar dinheiro público, e aí, quando foi traída, quando acabou o casamento, acusou o marido, falou, sobretudo não falou como, mas falou que ele tinha isso tudo. Todos os bandidos, Bolsonaro, as esposas, filhos, a gente vê o tipo de gente que está lá governando esse país. E aí ela fugiu do Brasil, foi ameaçada de morte, mas para ser eleita deputada, não foi bem assim. Ela se desmente, como se o BO que ela fez, tem o BO dela, falando que o Bolsonaro roubou dela 200 mil, tem falando que ele ocultou patrimônio, tem tudo, como se tudo aquilo foi mentira. Ela fez BO de um crime que não ocorreu. Crime fazer isso, aliás. Mas aí não pode, porque ela queria se eleger. Gente, tá andando, calma, 2020 vai pegar fogo, 2020 vai bombar. O Bolsonaro, que se cuide, as investigações estão andando sim, e não vai vazar muita coisa, porque eles não querem que pare a investigação, eles não querem que chegue o STF, ainda mais que o Luiz Fux vai ser presidente do STF, o Fux é assim com o Sérgio Moro e com o Bolsonaro. O Sérgio Moro é um advogado do Bolsonaro, hoje em dia ele faz de tudo para proteger o Bolsonaro, e se o Luiz Fux, presidente do STF, mandar, aí ele pode parar a investigação. Vai demorar uns meses ainda para ele ser presidente do STF, então eles estão avançando rapidamente para que isso não aconteça, para se blindar contra isso. Então, calma, as coisas vão chegar lá, e minha opinião, algum deles vai ser preso esse ano, algum deles, ou Michele, ou Flávio, ou Carlos. O Carlos é o mais provável, Carlos e Michele. Michele, Carlos, Flávio ou ex-mulher, vai ter gente presa muito em breve, eu não sei, pode ser 1 mês, 2 meses, pode ser 6 meses, mas em breve, ainda esse ano, vamos ver. Só opinião, pelo que está acontecendo pelo andar da carruagem. Deixe seu comentário, se gostou do vídeo, curte, compartilhe e 1 segundo se inscrever no canal, clique em inscrever e ajuda a fazer oposição ao Bolsonaro. Só se inscrevendo já é uma grande ajuda. Falou!